quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, vencido, sem Deus. Certamente o Senhor está neste lugar, aleluia. Estendeu a sua mão, aleluia. Aleluia, as palmas glorificam o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, queridos. Agradecemos a oportunidade. E a palavra continua agora com o irmão. A paz do Senhor, amadas irmãs, irmãos presentes. É com alegria que eu me encontro aqui com as irmãs nessa tarde maravilhosa, para nós podermos compartilharmos a palavra santa e bendita do nosso Senhor Jesus. Me sinto honrada nessa tarde de estar com vocês e, de certo modo, estar trazendo a palavra que possa encorajar o coração das irmãs e também o meu coração. Que essa palavra possa falar o coração de cada uma das irmãs que tiraram tempo para poder vir à casa do Senhor, para nós compartilharmos e crescermos juntas com aquilo que o Senhor deseja ensinar a cada uma de nós nessa tarde. Eu, de forma alguma, poderia deixar de mencionar aqui o esforço das irmãs de Pompéu de estarem aqui nessa tarde. Deus abençoe a vida das irmãs que estão aqui conosco, as irmãs também que vieram de Belo Monte. Deus abençoe a vida das irmãs, que as irmãs continuem assim, que não seja o primeiro nem o último encontro entre mulheres aqui na igreja presbiteriana de Açucena, mas que venha a ser para a glória e a honra do nome santo do Senhor, que venha concretizar assim muitos outros para a exaltação do nome do nosso Senhor. Amém, irmãs? Amém. E eu convido as amadas irmãs a abrirem a palavra do Senhor Jesus no Evangelho do Registro de Marcos, no capítulo 4, nos versos 35 a 41. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra maravilhosa, não é verdade? Palavra santa, palavra única do Senhor para nós. Quero dizer às irmãs que hoje nós vemos
as informações que nós temos recebidos pelos telejornais, pela mídia, pelas redes sociais, de como o Brasil, ele está atravessando momentos críticos. Momentos críticos esse que são capítulos amargos na história do Brasil. Cenário amargo na condição de saúde pública, um cenário totalmente cinzento com relação à economia brasileira, e cenário este que as pessoas hoje estão apavoradas, as pessoas estão temerosas, as pessoas hoje se encontram angustiadas. Hoje, se nós vamos analisar a situação hoje do nosso país, que nós vivemos aqui na situação de Açucena, quando nós conversamos ou interagimos com outras pessoas que vivem em outros territórios, se assim vocês têm, com certeza tem parentes que vivem em outras regiões, possivelmente você usam os meios de comunicação e tratam essas coisas. E nós vemos pessoas hoje que estão sendo afetadas em grande parte com relação a essa pandemia. Essa pandemia hoje tem ceifado muitas vidas. Essa pandemia hoje, ela tem trazido muitas dores. Dores essas, que são dores emocionais, dores na alma, na mente e nas emoções. E diante disso, à luz desse texto que nós acabamos de ler, penso eu que esse texto ele pode lançar à luz o que Deus deseja falar ao seu coração e ao meu coração nessa tarde. Porque a palavra de Deus ela é fonte de vida. Hoje, se nós formos analisarmos, formos vermos que na nossa caminhada cristã que nós temos e que nós vivenciamos ao longo dessa trajetória, nós vemos que nós não estamos ilesos de passarmos por situações e circunstâncias ruins na nossa vida. Todos nós trazemos dentro de nós situações e circunstâncias que Deus permitiu que nós passássemos para que, de certo modo, desenvolvesse em nós mais dependência de Deus. Às vezes nós encaramos situações familiares que nós vivemos, dificuldades com o marido, dificuldades com o filho, dificuldades com as nossas relações de amizades, e nós vemos como que nós enfrentamos situações críticas, porque nós estamos vivenciando tempos onde as pessoas estão perdendo o equilíbrio de meditar, de ler, de se inclinar, de se render diante da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas preferem buscar em fontes não adequadas, em questões que muitas vezes não irão edificar as suas vidas espirituais, do que elas voltar-se para a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para realizar o que o Senhor deseja nas nossas vidas. Se você deseja ouvir a palavra de Deus, você não precisa correr atrás de profecia. Você não precisa correr atrás de pessoas que se dizem boca de Deus, que vão trazer palavras à sua vida sobre o futuro. Porque o teu futuro já foi escrito por Cristo. A palavra de Deus nos diz. Você não precisa temer o amanhã. Você não precisa se angustiar-se diante das circunstâncias adversas que estão no seu caminho. E nós podemos ver tudo isso ao longo desse texto. Se você for analisar plenamente o contexto desse texto, você vai entender uma história magnífica como essa, com ensinamentos importantes para a nossa vida espiritual. Analisamos aqui então esse texto. Vemos aqui Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor. Se você for ler o capítulo anterior de Marcos, você vai ver que Jesus havia passado um tempo anunciando as boas novas sobre as parábolas do reino à multidão. Então Jesus havia dedicado muito tempo a ensinar, a dialogar, a instruir, a ensinar, a interpretar a palavra de Deus para aqueles que estavam famintos naquela cidade. E aconteceu que depois que Jesus havia ensinado, havia meditado, o seu corpo estava cansado. Porque quem exerce o ministério da pregação sabe o que é pregar. Se você passa horas pregando, ensinando, discipulando, chega uma hora que o seu corpo cansa. E Jesus também não era diferente.
porque ele era 100% Deus e 100% homem, e como tal ele teve fome, ele teve sede, teve cansaço. E por isso ele chamou os discípulos: passemos para a outra margem do mar, do rio, né? Do mar da Galileia. E esse mar da Galileia, ele se compreende a 25 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E diante esse mar de águas doces, que é o mar da Galileia, se encontra ali as montanhas da Galileia, e estavam ali também as montanhas de Golã. E aí por lado estava um dos montes mais altos, que é chamado Monte Hermon. E desse Monte Hermon descia assim, na história, né, da Galileia, por estudiosos, conta-se que descia o vento, e esses ventos batem ao mar da Galileia, e com isso, a qualquer momento, em um sol a pino, pode-se acontecer uma tempestade de súbito, repentinamente. E foi isso, este fato, que aconteceu com os discípulos naquele momento. Eles estavam ali, e Jesus havia dado uma ordem expressa e única a eles: passem para outro lado. Por que os discípulos assim ouviram a voz do mestre? Porque eles sabiam que Jesus havia dado uma ordem, e eles obedeceram à voz de Jesus. E quando eles estavam no trajeto daquela travessia, por sinal, o texto aqui não relata que houve uma tempestade. A tempestade ocorreu depois que eles estavam no trajeto, dentro do mar da Galileia e indo. E Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava dormindo. E de forma assim única, de forma assim súbita, acontece aquela tempestade. E aquela tempestade veio, mas aqueles homens que eram pescadores, que eram peritos em sua profissão, eles sabiam, conhecimento prático que eles tinham de lidar com aquele momento. Mas ali naquele momento eles usaram todo o conhecimento que eles tinham. Eles usaram toda a experiência que eles tinham ali diante daquele fato, para poder controlar o barco com a tempestade. Mas aconteceu, minhas queridas irmãs, que depois de forma deles usarem todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, para tentar ajudar o barco, porque as águas entravam dentro do barco, de forma assim que eles ficaram assustados. E muitas vezes, as tempestades na nossa vida, elas também são assim. Às vezes, o tempo, as lutas que nós passamos, ela é assim. Parece que às vezes está tudo bem na nossa casa, às vezes está tudo bem no nosso lar, e de repente, repetidamente, de uma forma assim, rápida, acontece alguma coisa. Não é assim? Às vezes você está bem no seu lar, você escuta rapidamente alguém que chega e diz um acontecimento que houve. Às vezes você está no seu trabalho, trabalhando, e às vezes você está ali passando por pressões emocionais. Porque às vezes as tragédias, às vezes as situações que nós passamos, elas não estão marcadas na nossa agenda. E às vezes Deus permite situações assim, momentos assim, pandemias como essa, para provar a igreja do Senhor, para alertar a igreja do Senhor, para animar a igreja do Senhor. Às vezes Deus está de uma forma única. Deus não perdeu, minhas queridas irmãs, o controle sobre a situação. Deus continua com todas as coisas sobre suas mãos. Deus, Ele continua com as suas mãos estendidas a abençoar a sua igreja aqui na face da terra. Deus está de forma única a contemplar as nossas vidas. Deus, Ele sabe a sua oração. Deus, Ele conhece a sua lágrima. Deus conhece o sacrifício que você tem feito. Deus conhece o seu jejum. E Deus conhece as madrugadas nas quais você levanta para orar por aquela causa, aquele drama que você tem na sua casa, que só você, Deus, sabe. Não pense você que Deus está ali inerte, sem ouvir a sua oração. Quantas de nós aqui já ouvimos ou já experimentamos de orarmos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos ou até mais,
por uma causa, por uma situação na nossa vida ou na nossa família. Acredito eu que cada uma de nós já tivemos a oportunidade de experimentarmos tal fato nas nossas vidas. E as tempestades, minhas irmãs, que Deus usa na nossa vida, elas são pedagógicas. Elas não vêm para nos destruir. Elas vêm unicamente para Deus fortalecer a musculatura da nossa alma. Às vezes nós encaramos a luta que nós passamos. Muitas assim dizem, eu estou num desânimo. Eu estou assim, irmã, com aquele desânimo espiritual na minha vida. Minha irmã, tome cuidado. A Bíblia diz que o diabo, ele não dorme. A Bíblia diz que o inimigo está à luta. Ele está aí, tragando e lutando contra aqueles que estão fracos e mal alimentados na fé cristã. E esses são os alvos que ele procura. Porque ele sabe que aquele que é conhecedor da palavra de Deus, aquele que medita na lei do Senhor, ele não desistirá do combate. Mas aqueles que estão mal alimentados, aqueles que não conhecem, que não sabem se defender e não sabem usar a armadura que Deus lhe deu, ele começa no combate, mas de certo modo ele desanima. De certo modo ele começa a se achar que ele não tem forças para seguir à frente. Ele começa a se achar sozinho. Ele começa a se achar que está na solidão. Ele começa a se achar que ninguém liga para ele. Ele começa a se achar que ninguém o ama. São pessoas que muitas vezes não conhecem a grandiosidade do Deus que ele serve. Porque eles ainda não experimentaram a plena e a real comunhão com o Senhor. Pois quando nós temos uma real comunhão com Deus, nós encaramos as tempestades da vida, nós encaramos essa pandemia com um olhar diferenciado. Nós temos um olhar mais amplo para as coisas de Deus. O nosso olhar é de um olhar mais largo, mais experimentado, mais íntimo de Deus. Porque nós não dependemos das circunstâncias do homem, nós dependemos de Deus. O Senhor é que nos chamou, o Senhor é que escolheu você aqui hoje. Foi o Senhor que olhou para você. O Senhor, Ele conhece você, Ele conhece a sua história, Ele conhece os dramas da sua vida, Ele conhece o que te faz mal, Ele conhece o que te coloca para baixo, Ele sabe de todas as coisas. Você pode tentar esconder de alguém as suas angústias, as suas preocupações, as suas ansiedades, mas você não consegue esconder do olhar do onipotente, que tudo vê. Ele contempla o nosso andar, Ele contempla o nosso caminhar, e Ele sabe exatamente o que é melhor para você e para mim. Foi por isso que aconteceu com os discípulos essa experiência. Ao dado momento eles ficaram desesperados. Eles não entendiam a causa daquela tempestade. Mas de uma forma maravilhosa. De uma forma poderosa. O Senhor Jesus ali estava presente naquele barco. E é isso que eu lhe digo nessa tarde. O Senhor, Ele está presente na sua vida. Você não está sozinho nunca. Você pode chorar, você pode jejuar, você pode continuar lendo a palavra de Deus, meditando, buscando boas amizades para estar ao seu lado. Faça isso. Procure boas amizades na sua vida. Procure pessoas boas, se aconselhe com pessoas boas. Eu já fiquei muito triste de ver, às vezes, pessoas cristãs buscando conselhos com ímpios lá fora. Às vezes eles não têm uma intimidade, ou têm vergonha, timidez, de procurarem uma pessoa que tem um conhecimento da palavra de Deus, uma pessoa mais experimentada, mais madura na fé. E às vezes eles atentam a ouvir o que uma pessoa lá fora diz, mas às vezes não para pensar no bom conselho que ainda existe na casa de Deus. Que Deus usa pessoas, que Deus escolhe pessoas, que Deus separa pessoas. Se você está aqui nessa tarde e já cometeu tal situação como essa, a partir de hoje, se comprometa diante de Deus, de levar a sua situação difícil, minha irmã,
diante de pessoas que você pode confiar. Pessoas que realmente vão orar por você. Pessoas que realmente vão interceder a Deus pela sua vida, pelos seus problemas. Deus, Ele é poderoso para isso. E você não está aqui por acaso. Foi Deus que preparou esse momento para você. Foi Deus que colocou no seu coração para que você estivesse aqui nessa tarde, para você crescer e amar e ficar firme na presença do Senhor Jesus. Porque Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós nessa caminhada. E não vai ser tempestade, e não vai ser pandemia que vai nos desanimar ou que vai nos esfriar. Eu não gosto dessa palavra. Essa palavra que fala, eu estou me esfriando, irmã. É por isso que eu não vou mais no culto de oração. É por isso mais que eu não estou bem indo. Oh, minha irmã, não faça isso não. Não diga essas palavras. Agarre no Senhor. É tempo da igreja se despertar. É tempo de nós termos uma visão de Deus. É tempo de nós olharmos para a santa palavra de Deus e vermos que nós somos forasteiros nessa terra. O que Deus realizou para nós não foi para nós vivenciarmos nessa terra, mas sim para nós andarmos nessa terra, algemando ir para o céu, porque eu não desejo viver nessa terra. Eu não desejo gastar a minha vida ao lar, ao sabor dessa terra. Eu entendo pela palavra de Deus, desde o momento que Ele me chamou, desde o momento que Ele olhou para mim com graça e com misericórdia, que Ele realizou na cruz do Calvário o seu maior feito, demonstrando o seu amor genuíno por mim. É de eu entender que eu não irei ser uma pessoa a viver nessa terra. O meu destino e o seu destino é unicamente o céu. Você foi escolhido para Deus, para viver em uma eternidade gloriosa no céu. Então ande como tal, viva como tal. Não almeje as migalhas deste mundo, não deseje as coisas terrenas deste mundo, não se agarre às coisas mundanas deste mundo, mas se agarre naquilo que é eterno, naquilo que é glorioso para as nossas vidas. É isso que Deus tem para você. Viva, creia, invista nisso, realize-se diante disso, que é isso que Deus tem para você nessa tarde. Mulher cristã, mulher de Deus. E não será essa pandemia que vai nos misturar o nosso entendimento, de acharmos que Deus não olha mais para nós, que Deus não ouve a nossa oração, que Deus não escuta mais as nossas lágrimas. Nós não iremos cometer esse erro, pelo contrário, mesmo que as circunstâncias estejam fora do nosso controle, elas continuam no controle eterno do nosso Deus. É nas mãos do nosso Deus que existe toda a solução, é diante das mãos do Todo-Poderoso é que existe o cuidado dele para cada uma de nós. E a igreja do Senhor, ela não vai minguar. A igreja do Senhor, ela não vai parar. A igreja do Senhor, ela irá triunfar para a glória e a honra do nome santo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, Jesus. E quando você olha aqui, no versículo 38, existe uma pergunta na qual os discípulos fazem a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Quando os discípulos fazem essa pergunta a Jesus, eles fazem essa pergunta a Jesus em um tom de censura, em um tom crítico, porque Jesus estava ali na polpa daquele barco, sobre o travesseiro, a descansar. E quando você olha que Jesus estava na polpa daquele barco, a descansar ali, Jesus olhando o versículo aqui, e ele despertando, repreendeu o vento e o mar, disse ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e se fez grande bonança. Quando Jesus, irmãs, quando nós, cada uma de nós, esgotamos todos os nossos esforços diante de Deus,
Quando você, mulher de Deus que está aqui, mulher cristã que está aqui nessa tarde, já cansou de orar pelo seu matrimônio, já cansou de orar pelos seus filhos, ou já cansou de orar para que Deus abra uma porta de trabalho ou de emprego para alguém da sua família, ou que Deus cure algum ente querido na sua família. Quando você começa a duvidar das grandes promessas de Deus para a sua vida, é aí que todos os recursos dos céus, eles estão disponíveis para nós. Porque quando a sua força acaba, quando o desânimo abate, quando você sente que não tem mais esperança, o Senhor, Ele intervém por nós. O Senhor, de uma forma extraordinária, Ele intervém por cada uma de nós. Ele nos dá força para seguir firmes. Ele nos dá ânimo para seguir firmes. Quantas de nós, muitas vezes, já nos abatemos diante de qualquer situação? Eu já passei por isso. E eu acredito que vocês também já se passaram por isso. Não pensem vocês que eu também, como mulher, na minha caminhada ou na minha trajetória cristã, já não me senti como uma péssima pessoa na casa do Senhor. Já não passei por circunstâncias que já achei que o mundo iria me engolir ou que eu iria me acabar. Mas quando assim as minhas forças se acabaram, quando eu olhei para mim e olhei quão grande era o meu Deus, o quão grande é meu Senhor, como Ele me ama e como Ele ama vocês. Houve uma força que veio do alto para a minha vida. Eu acredito que vocês já se passaram por isso também. É uma força que vem não de nós, não. É do Senhor às nossas vidas. Nos dizendo, nos animando, nos encorajando. Siga firme, siga em frente. Porque eu vou lhe dar a vitória. Eu vou lhe abençoar. Então, se você está aqui, desanimada, com situações no seu cotidiano, seja eles quais foram, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. E jamais venha desanimar. Jamais venha ter um diálogo ou palavras de uma pessoa fracassada diante de Deus. Pelo contrário, como serva do Senhor, como mulher de Deus que Ele lhe escolheu, que Ele planejou, que Ele escreveu no livro da vida, haja como tal. Seja uma mulher de fé. Seja uma mulher que ame, que adore ao Senhor. Mesmo em situações duras da vida, não se abate. Pelo contrário, se renda às mãos do nosso Senhor. Porque Ele tem a resposta, Ele tem a solução para cada uma de nós. E para terminar com vocês, nessa tarde, eu desejo deixar 4 aplicações para as irmãs. E essa aplicação, ela está aqui, no versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa pergunta foi de Jesus aos seus discípulos. Impressionante. Como que Jesus conhecia o interior daqueles homens? Como Jesus conhecia o interior daqueles homens? Jesus estava ali, minhas irmãs, depois de ter contado, como eu contei para as irmãs nos capítulos anteriores de Marcos, ele havia falado as boas novas, as parábolas do reino aos discípulos. Agora eles estavam experimentando na prática. Que lindo que Jesus fez com os discípulos. Eles estavam experimentando na prática o que era depender do Senhor. O que era ter intimidade com Deus. Eles estavam ali de forma inédita, experimentando o milagre do Todo-Poderoso. E o que nós podemos aprender com isso? E o que nós poderíamos aprender com tudo isso? Vemos aqui o primeiro. Mas por que os discípulos deveriam ter fé
e não medo, por causa da presença de Jesus no barco. Primeira lição para as irmãs nessa noite é que as irmãs não devem ter medo diante dessa pandemia que nós estamos passando. Devemos ter todos os cuidados? Sim. Continuar cuidando com as máscaras, com as recomendações que nós temos? Sim, vamos continuar assim. Mas que as irmãs não tenham medo, porque a presença de Jesus, ela continua real. Mesmo em tempos de pandemia, o Senhor, Ele está real. E Ele continua agindo de forma misteriosa, poderosa, na sua e na minha vida. Então não se desanime, porque a presença de Jesus, ela ainda é real no meio da sua igreja. Segunda aplicação, por que nós devemos ter fé e não medo? Por causa da promessa de Jesus. Lembre-se, no versículo 35, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Promessa. Ele disse, e o que Jesus disse, Ele cumpre. O que Jesus, Ele fala, Ele cumpre. Então você não deve ter medo diante das promessas, diante das circunstâncias, porque se Jesus disse, Ele vai cumprir. E às vezes nós duvidamos das promessas de Deus. Às vezes nós duvidamos das evidências do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Mas a partir de hoje, ore para que o Senhor tire a incredulidade do seu e do meu coração. E que venhamos ter fé para nós vencermos. Promessa de Deus. Promessa essa que está no versículo 28 de Mateus, versículo 20, parte B. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor, Ele está conosco. Terceira aplicação para nós, mulheres cristãs. Por que nós devemos ter fé e não medo diante dessa pandemia? Por causa da paz de Jesus. Lembre-se, como estava Jesus no barco? Dormindo. E paz, minhas irmãs, não é ausência de tempestade. Paz é confiança em Deus em meio às tempestades. Quem diz essas palavras são o pastor Hernandes Dias Lopes. As irmãs sabem, eu sou uma grande admiradora daquele pastor. Eu me espelho especialmente naquele pastor em relação à devoção que ele tem à palavra de Deus. E aquilo eu amo demais. Então tenha paz. Paz interna, paz interior, paz na mente, paz na alma. Acredite nisso. Deus te dará graça e vitória para você vencer as lutas da sua vida. E por último, por que nós devemos ter fé e não medo? Pouquinho para frente em Marcos capítulo 5, você vai ver que de forma maravilhosa, ele providencialmente, o evangelista ainda continua a dizer outros fatos, outros acontecimentos que houve por Cristo Jesus para revelar o seu poder. Um deles, nós vemos aqui no capítulo 5, quando Jesus vai ao encontro daquele endemoniado que estava com 6.000 demônios. Jesus vai até ele, liberta aquele homem, leva aquele homem para a sua casa e aquele homem começa a ter o convívio normal com a sua família. Jesus, ele tem poder sobre os demônios. Outro acontecimento que Marcos aqui de forma espetacular registra é quando Jesus encontra a mulher hemorrágica que sofria 12 anos com aquele mal. Aquela mulher toca no vestido de Jesus e aquela hemorragia se estanca e aquela mulher, pela graça, pela bondade, pelo amor de Deus, ela é curada. Aqui conta ainda o outro fato,
Marcos registra ainda outro acontecimento, outro episódio maravilhoso, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, uma criança, uma menina de 12 anos. Jesus, ele tem poder, minhas irmãs, sobre as leis da natureza. Jesus, ele tem poder sobre os demônios. Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades. E Jesus tem poder sobre a morte. Então, por que que você teme? Por que que nós, às vezes, temos um sentimento de termos dúvida do nosso Deus? Está aqui, queridas. Está na palavra de Deus. Que maravilha. Olha como o seu Deus, ele é maravilhoso. Como o teu soberano, ele é único e ele é Senhor. Quando você olha para as Escrituras, você se torna uma pessoa admirada da palavra de Deus. Você se rende mais ao Senhor. Você não teme a morte. Você não teme a morte, porque quem é o dono da morte é o nosso Senhor. Se nós partirmos deste mundo, nós viveremos com Ele para sempre. Aleluia, Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é o seu Deus. Se Ele realizou esses acontecimentos aqui na palavra do Senhor, Ele não vai realizar isso hoje para nós? Então aqui termina os discípulos com mais uma pergunta aos seus discípulos para nós terminarmos. Quem é este? Este versículo é chocante. Eu amo esse versículo. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Pare e pense. Quem é este, minhas irmãs? Quem é este? E nós hoje poderíamos dizer nessa noite, quem é este? Para nós terminarmos. Este é aquele que foi prometido lá no jardim do Éden, que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que é o Senhor da glória. Quem é este? É aquele que nasceu em Belém, é aquele que cresceu em uma carpintaria, é aquele que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é aquele que expulsou os 6.000 demônios daquele homem. Quem é este? É aquele que cura os enfermos. Quem é este? É ainda aquele que ressuscita os mortos. Quem é este? É aquele que levanta os coxos e liberta aqueles que estão cativos na mão do diabo. Quem é este? Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é aquele que virá em grande glória e levará a sua igreja para reinar e viver com Ele para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Medite nisso. Quem é este para a sua vida? Diga isso nessa noite. Diga isso para o Senhor. E nós vamos orar nessa noite. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. E você vai orar ao Senhor, dizendo a Ele como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é estupendo, e como Ele é vivo, e como Ele vive para sempre. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, que elas não têm fim, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, que o Senhor nos dê força, Senhor, como mulheres que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos selaste, que o Senhor planejou a nossa vida e a nossa história. Nada acontece por acaso, Senhor. Todas as coisas acontecem porque existe a vontade perfeita do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor nos dê certeza, que o Senhor nos dê a Tua